Olá pessoal, estamos de volta, mais uma mensagem, continuando o nosso tema. Hoje é a última mensagem no tema Deus e eu na minha família. Espero que vocês tenham gostado, procuramos tirar lições preciosas para a nossa família. O desejo do nosso coração é que realmente Deus esteja presente na nossa família de uma forma muito especial. O tema de hoje, encerrando a nossa série, é uma família segundo o coração de Deus. Muitos personagens bíblicos são verdadeiros modelos e exemplos para cada um de nós. Quem é que não já tirou lições preciosas da vida de Moisés, da vida de Elias, da vida de Eliseu, da vida de vários personagens bíblicos? Mas só um é considerado pelo próprio Deus um homem segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. Esse personagem é Davi. Muito bem. O maior rei de Israel. Mas quem foi Davi? Um homem perfeito, sobrenatural, isento de pecados? Davi não foi esse homem. Davi era semelhante a qualquer um de nós, cheio de falhas, defeitos, mas Davi aprendeu que o melhor caminho para alcançar o coração de Deus é o caminho da adoração, da humildade, da sinceridade, do arrependimento. Eu quero hoje olhar para a vida de Davi e pensar, Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tá, e como é que a gente pode ser uma família segundo o coração de Deus? Como a nossa família pode alcançar o coração de Deus? É isso que eu quero pensar com vocês nessa mensagem de hoje. Eu quero dar algumas sugestões bem práticas para que a gente possa cada vez mais ter uma família com o coração afinado com Deus. Eu quero começar pensando em que uma família que tem o coração afinado com Deus, uma família que realmente é segundo o coração de Deus, é uma família que ora. Exatamente. Ao ler a Bíblia do começo até o fim, é muito claro a gente ver homens que buscaram a Deus e todos eles eram homens de oração. Ao ler o livro dos Salmos, nós vamos encontrar várias orações de Davi se derramando na presença de Deus. Eu quero citar só alguns salmos bem rápidos, só alguns trechos de cada um desses salmos. No Salmo 3, verso 7, ele diz: "Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu." Quando fugia lá de Absalão, ele pediu para Deus: "Salva-me", orando. Mas ele também pediu para Deus: "Guia-me." No Salmo 5, verso 8, ele diz: "Senhor, guia-me na tua justiça." No Salmo 6, verso 2, nós lemos: "Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados." Sara-me, Senhor. No Salmo 7, verso 1, "Livra-me de todos os que me perseguem." Livra-me, Senhor. No Salmo 13, verso 6, "Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte." É impressionante se nós formos pegar vários desses salmos, e eu citei alguns aqui para vocês, mas a quantidade de orações que nós temos aqui de Davi pedindo: "Guarda-me", no Salmo 16, "Examina-me", no Salmo 26, "Vivifica-me", no Salmo 21, "Perdoa-me", no Salmo 25, "Fortalece-me", no Salmo 31, "Ouve", no Salmo 32, "Purifica-me", no Salmo 51, "Renova-me", "Ajuda-me", "Alegra-me", "Visita-me", "Sonda-me", "Socorre-me." Davi era um homem de oração. Davi era um homem que tinha um tempo especial com Deus. A família, segundo o coração de Deus, deve ser uma família então que ora. Exatamente. Talvez o tempo seja um dos maiores inimigos para essa atividade. Eu sei que hoje em dia juntar a família, juntar os filhos, às vezes requer uma dinâmica muito grande e alguns pais às vezes até desistem de ter esse tempo por causa disso. Mas se esforcem, dê o máximo de vocês. Tem um autor chamado J. Oswald Sanders que ele disse: "A quantidade de tempo que dedicamos a alguma coisa indica qual é a sua importância para nós." Quanto tempo você tem dedicado à oração? Isso mostra a importância que você tem dedicado à oração.
Ah, é porque eu tentei, não deu certo. Tentou, não deu certo. Hoje, mas amanhã, e outro horário, e outro dia, e vai, tenta e tenta. A oração é muito importante. Tem um autor que eu gosto muito dele, John Wesley, um pregador da Inglaterra, que viveu de 1703 a 1791. Conta-se que John Wesley pregou mais de 44 mil sermões durante toda a sua vida. É muita coisa. Ele viajava a cavalo, muitas vezes para se deslocar de um local de pregação para outro. E dizem que ele viajou a cavalo quase 500 mil quilômetros. Você tem ideia que distância é essa? Ele escreveu livros de gramática, teologia em 4 línguas. Não tinha computador naquela época. Como esse homem conseguia tempo para tudo isso? Não para aí não. Então esse homem, com certeza, ele não podia orar, ele não tinha tempo devocional, certo? Não. John Wesley, ainda quando criança, ele decidiu dedicar 1 hora todas as manhãs e todas as noites ao estudo da Bíblia e à oração. E manteve essa promessa durante a vida inteira. Qual era o segredo de John Wesley? Está muito claro. Tempo devocional. Sempre teve tempo para 1 hora devocional. Sempre teve aquele tempinho para conversar com Deus, para ter comunhão com Deus bem íntima, bem pessoal, para colocar diante de Deus tudo o que ele pensava, o que ele sonhava, as alegrias, as tristezas. Faça um compromisso com Deus. Dedique tempo de oração em família. A família que é segundo o coração de Deus é uma família que ora. Mas a família também, que é uma família segundo o coração de Deus, é uma família que louva a Deus. Que geralmente lhe vem à mente quando você pensa em Davi. Tenho certeza que quando se pensa em Davi, pensa em lutas, guerras, batalhas, e vitórias, derrotas, e aquela... Davi era um guerreiro, era um homem de lutas. A gente pensa em Davi sempre assim. Mas olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 23, do verso 1 em diante. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso. Mavioso é sensível, terno, afetuoso, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Esse texto é considerado por alguns estudiosos como o último salmo de Davi, ou seja, o último canto de Davi. Davi escreveu 73 salmos, todos eles belos hinos de louvor e adoração a Deus. Seria bom se tivéssemos um tempo, vamos só ler os salmos de Davi, só ver a forma como esse homem adorava a Deus. Eu resolvi selecionar alguns bem rápidos. Salmo 7, versículo 17, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. No Salmo 30, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. No Salmo 33, exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. No Salmo 34, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que louva. Uma família segundo o coração de Deus deve louvar a Deus. Como podemos louvar a Deus em família? Talvez essa seja uma pergunta que muitas famílias fazem. Mais uma vez, talvez o grande inimigo do crente seja, de novo, o famigerado tempo. Mas como é que eu vou conseguir tempo? Meus irmãos, nós temos que nos esforçar.
temos que entender a importância de darmos mais atenção às coisas espirituais. Precisamos de dedicar tempo para louvar a Deus em família. Escutar belos hinos, ter aquele tempo, seleciona hinos belos e você está ali naquele ambiente de família, escutar esses hinos. Compartilhar a vida dos membros da família, isso também é uma forma de adoração a Deus. Conhecer as promessas de Deus para a nossa família. Precisamos nos maravilhar diante das provisões de Deus para a nossa família. Devemos exaltar a proteção de Deus para a família. Tudo isso é motivo de adoração. E só tem um jeito de fazermos isso, é se dedicarmos um tempo exclusivamente para adoração em família. A família que é segundo o coração de Deus, ela ora, ela louva, mas tem uma terceira sugestão que eu quero dar. A família segundo o coração de Deus é uma família que serve. Falar de Davi como servo é impressionante, você poderia listar aqui várias atividades dele. Segundo Samuel 7, versículo 5, diz, vai e dize a meu servo Davi. Eu acho isso muito gostoso, esse texto. O homem segundo o coração de Deus, ele é um servo. Poderíamos falar muito sobre as várias atividades de Davi como servo do Senhor. Ele foi rei, servindo ao Senhor. Ele foi guerreiro, servindo ao Senhor. Ele foi compositor, compôs vários salmos, servindo ao Senhor. Ele foi um instrumentista, tocava uma harpa, tocava lá seu instrumento. Ele era pastor, servindo ao Senhor. Como a sua família tem servido ao Senhor? Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Você incentiva os outros membros da sua família a servirem a Deus? Eu sei que você talvez sempre espere ali pelo papai e a mamãe. Seria tão bom se o papai e a mamãe fizessem isso. Mas você também tem seu papel. Force, incentive, cobre o papai e a mamãe. Papai, mamãe, vamos fazer um trabalho para Deus, vamos servir na igreja, vamos lá na igreja fazer uma determinada atividade. Faça isso. Deus se agrada dessas coisas. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante, Josué não podia obrigar a sua família a amar a Deus. Não, ele não podia obrigar de jeito nenhum. Mas ele podia ensinar os seus parentes, a sua família sobre Deus, motivá-los a obedecer e a servir a Deus. Temos que nos esforçar. Mais uma vez, eu quero enfatizar isso. Precisamos pensar mais nas coisas do alto. Precisamos pensar mais no reino de Deus. O problema é que a gente dedica muito pouco tempo para essas atividades. Infelizmente, nós só pensamos em Deus quando precisamos de Deus para alguma coisa. Mas será que isso é certo? Será que nós não precisamos estar mais atentos a esse Deus maravilhoso que tem nos suprido de tantas formas? Pense nessas coisas. Aliás, quando você pensar em Deus, pense também na igreja dele. Porque é interessante, todas as vezes quando falamos em serviço, claro que o primeiro serviço que nos vem à mente qual é? Evangelizar, falar de Cristo para as pessoas. Mas tem um serviço que às vezes a gente negligencia. E é um serviço simples. Qual é? Ir para a igreja. Exatamente. O primeiro serviço que o crente pode fazer para a sua igreja é estar presente aos cultos. Nós lemos no Salmo 122, no versículo 1, Davi dizendo, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Davi vibrava em estar na casa do Senhor. No Salmo 27, no versículo 4, ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os meus dias. Um homem segundo o coração de Deus. Esse homem ama a igreja de Cristo. E a família segundo o coração de Deus, ela deve amar a igreja de Deus. Ela deve se esforçar pela igreja de Cristo. Ela deve fazer de tudo para estar na igreja. Faltar à igreja só se for uma situação muito, muito urgente e que realmente é uma situação, sei lá, de saúde, alguma coisa muito importante. Muitas pessoas faltam à igreja por qualquer motivo.
tudo é motivo de não ir para a igreja. Eu já ouvi crentes, não foi para a igreja hoje, porque eu tinha que fazer o mercantil. Tanto dia para fazer mercantil, tem que fazer no mercantil, no dia que tem que ir para a igreja. Eu já vi de todo, cada desculpa, sem graça, desculpa amarela. Irmãos, nós precisamos da prioridade à igreja de Cristo. Se realmente queremos uma família consagrada a Deus, precisamos de uma família na igreja. Uma família segundo o coração de Deus. Ela ora, ela adora e ela serve. E ela está na igreja de Deus. Já chegando no final da nossa mensagem, eu queria pensar com você rapidamente. Com exceção da salvação, que foi de graça, tudo na vida tem um preço. Tudo que nós vamos fazer tem um preço. Claro, com exceção, deixo bem claro que a salvação que Deus nos deu gratuitamente. Querer ter uma família segundo o coração de Deus, que deve ser o objetivo principal de todo crente, também tem seu preço. E qual é o preço? 3 preços nós podemos destacar. É o famoso tempo. Não aquele que sobra, o restinho do seu tempo, aquele tempo cansado. Pronto, já fiz tudo, agora eu vou ter o meu tempo de oração. Agora eu vou ter o tempo de estudo da palavra. Não, esse tempo não é o tempo que você deve dedicar a Deus. O tempo para Deus é aquele tempo que você está bem, descansado, animado, que você vai entrar na presença de Deus. Um tempo onde você pode cultuar a Deus em família. Nós falamos disso, mas parece que é algo sobrenatural, culto e família. E as pessoas, o que é um culto e família? Pessoal, o culto e família é um tempo onde as famílias se reúnem para adorar, para falar de Deus, para ler a palavra de Deus. Isso é cultuar a Deus. Nós precisamos resgatar o culto familiar. Tempo de devocional, individualmente, cada um no seu cantinho, no seu quartinho, ou num lugar reservado lá na sua casa, para você conversar com Deus. Lembra de John Wesley, todo aquele homem, tudo que ele fez, mais de 44.000 pregações, mas ele nunca deixou de ter o seu tempo devocional. Tempo de oração. As orações hoje, as pessoas vão sentar para orar e demora 2 minutos, 30 segundos. Às vezes no culto de oração me sento com as crianças para orar, a oração não dura mais do que 10 segundos cada um. Senhor, obrigado por isso. Amém. Por quê? Por que as orações não são rápidas? Porque, infelizmente, nos falta comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, temos muita coisa para falar com Deus. Falar sobre o seu amor, falar sobre as maravilhas que Ele tem operado na nossa vida, falar sobre a grandiosidade dEle, falar de quem Ele é. Ele gosta de ouvir essas coisas. Mas, como a gente conversa pouco com Deus, como a gente lê pouco a Bíblia, como a gente está pouco em comunhão com Deus, quando chega na oração, a oração se torna repetitiva, monótona, cansativa. Falta de tempo com Deus. A segunda sugestão que eu quero deixar para você: dedicação. Esforço, sacrifício, entrega. Eu estou cansado, mas eu vou para o culto de oração. Mas no meio da semana, amanhã tem aula, vai ser um dia cansativo, tem um trabalho. Não, eu vou me dedicar, eu não vou faltar ao culto de oração na minha igreja. Escola dominical. Um dia antes, no sábado, vou me preparar para a escola dominical, para chegar lá acordado. Não é para quando chegar lá, que sono, bocejando, coitado do professor, preparou a aula, tudo prontinho, mas ele não consegue dar aula, que as crianças estão cochilando, escorado umas nas outras. Não faz isso. Se esforça, se dedica para que o domingo seja um dia muito especial. O dia que você está preparado para ir para a casa de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar na sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a Deus, mas é porque às vezes estão bocejando, às vezes estão cochilando na hora da mensagem. E Deus está ali, através do servo dele, muitas vezes para falar ao teu coração.
mas você não está pronto para ouvir. Por quê? Porque um dia antes você não se preparou para isso. Se prepare para ir para o culto da sua igreja. Esteja pronto para ouvir a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem para lhe ensinar, para lhe dizer, para lhe transformar. Esse é um momento muito especial na igreja que nós não podemos negligenciar. Terceiro, investimento. Aprenda a guardar um percentual da sua mesada ou de algum valor que você recebe, algum presente que você recebe de alguém. Aprenda a guardar um pouquinho para você comprar bons livros, comprar uma Bíblia de estudo, comprar, quem sabe, alguns livrinhos para você ler, livros bons sobre oração, sobre culto familiar, sobre personagens bíblicos. Às vezes a gente fala de um personagem bíblico que é, não sei, e está na Bíblia, tá na Bíblia. Nos falta material e muitas vezes esses materiais estão aí disponíveis à venda em livrarias, aí também na internet tem bastante material e a gente negligencia esse conteúdo tão importante para a nossa vida. Eu quero encerrar com um salmo escrito por um homem que era segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Olha que salmo belíssimo. Salmo 103. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Você quer realmente uma família que seja segundo o coração de Deus? Davi deixou muito claro para transformar a sua família numa família segundo o coração de Deus. Essa é a minha oração. Espero que você se esforce, dê o máximo de você para transformar a sua família numa família segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos ensina como nós podemos transformar as nossas famílias em famílias segundo o Teu coração. Ajuda-nos, faz-nos vencer cada um dos obstáculos que se colocam à nossa frente. Tempo, preguiça, indisposição, o inimigo, o mundo, as finanças, tantas coisas que se colocam à nossa frente, nos impossibilitando de dedicarmos mais tempo a Ti. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos espiritualmente e transforma as famílias cada vez mais em famílias segundo o Teu coração. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças, encerramos essa série. Espero que vocês tenham gostado. E óbvio que se você não assistiu todas as pregações, estão todas aí disponíveis no site. Tá bom? Até a próxima. Tchau, um abraço.